Felipe, todo mundo fala que prompt injection é um dos maiores riscos de segurança em aplicações com LLMs hoje. O que exatamente é isso e por que deveria me tirar o sono? Cara, imagina que você tem um assistente super inteligente, mas meio ingênuo. Prompt injection é basicamente quando alguém consegue sussurrar instruções maliciosas no ouvido dele para fazer coisas que não deveria. Isso pode acontecer de forma direta, quando o usuário manda uma mensagem maliciosa, ou indireta, quando o LLM lê um PDF ou página web que tem instruções escondidas. Entendi. E onde isso mais aparece na prática? Os casos mais comuns são em chatbots corporativos, sistemas RAG que processam documentos externos e principalmente quando o LLM tem acesso a ferramentas e plugins. Imagina um assistente que pode enviar e-mails, acessar bancos de dados ou executar código. Se alguém conseguir injetar comandos, pode literalmente sequestrar essas funcionalidades. Nossa, isso é assustador. Por onde eu começo a me defender, então? Primeira coisa, esqueça a ideia de bala de prata. A defesa contra prompt injection é como segurança de castelo medieval. Você precisa de várias camadas. Vamos começar pela base. Validação e sanitização de entradas. É a sua primeira linha de defesa. Na validação, você vai limitar o tamanho das entradas, normalizar encoding para evitar bypass com caracteres especiais, remover caracteres de controle invisíveis que podem esconder comandos e detectar padrões típicos de ataque. Uma técnica avançada é usar embeddings para calcular similaridade com o prompt do sistema. Se a entrada for muito similar ao prompt, pode ser tentativa de vazamento. E como eu lido com classificação de risco dessas entradas? Use um LLM classificador especializado ou regras baseadas em machine learning para rotular entradas como suspeitas. Implemente quarentena para revisão manual, aplique o rate limiting agressivo por usuário e IP e mantenha listas de bloqueio e permitidos por origem. É como ter um porteiro inteligente na entrada. Mas e quando a injeção não vem do usuário direto, tipo de PDFs ou sites que o sistema busca? Aí complica mais. Conteúdo externo deve ser tratado como radioativo. Para web scraping, use sandbox isolado, converta HTML para texto puro com allow list rigorosa, remova scripts e metadados perigosos, mantenha sempre registros de origem e canonizer URLs para evitar bypass de domínio. Para documentos, divida em chunks com metadados claros de origem, nunca execute instruções encontradas nos dados. Use apenas como contexto informativo. É a diferença entre ler uma receita e seguir ordens cegas. Agora, vamos para o prompt do sistema. Realmente ajuda a reforçar ele? Definitivamente, o Prompt System Hardening é como treinar seu assistente a ser mais resistente à manipulação. Especifique regras claras, ignore completamente instruções no conteúdo do usuário, siga apenas políticas internas pré-definidas, nunca revele o prompt original e jamais execute ações sem autorização explícita. Use técnicas como repetição de regras críticas em múltiplos pontos, delimitadores únicos e complexos para separar contexto do sistema e usuário, e defina formatos de resposta estruturados. Quanto mais específico, melhor. Só usar delimitadores resolve o problema, então? Não. Delimitadores sozinhos são facilmente bypassados. Você precisa combinar com separação rigorosa de papéis usando o sistema de roles das APIs, function calling com JSON schema para forçar formatos estruturados, memória isolada para dados sensíveis e sempre fazer checagens pós-geração. E nunca, jamais, ecoar instruções do usuário de volta na resposta. Falando em isolamento, como eu aplico o privilégio mínimo na prática? O LLM deve ter acesso apenas ao estritamente necessário. Use chaves de API com escopo limitado e expiração automática, história de sempre read-only quando possível, políticas de egress restritivas com proxy aprovado, whitelists explícitas de ferramentas permitidas e permissões granulares por ação e por tenant. Implemente dry run modes para testar ações sem executar e use tokens de capacidade que limitam o escopo por tarefa específica. Se algo escapar, o impacto será mínimo. E sobre filtragem de saídas, não corra o risco de quebrar funcionalidades legítimas? É um equilíbrio delicado, mas essencial. Para comandos e código, use validação rigorosa de esquema JSON-S e allow risks de funções. Para proteção de dados, aplique detectores de PI e scanners de segredos em tempo real. Use um LLM juiz especializado para revisar respostas de alto risco antes da entrega. Para conteúdo web, sanitize HTML e Markdown com escape seguro. O segredo é medir falsos positivos continuamente e ajustar os filtros. É um processo iterativo. Quando vale a pena colocar humanos na aprovação?
para ações de alto impacto, deleção de arquivos, movimentações financeiras, envio de e-mails em massa, alterações de configuração crítica, sempre mostre um diff claro, peça a confirmação com contexto completo, mantenha a trilha de auditoria detalhada e implemente dupla aprovação para ações irreversíveis, e sempre permita rollback quando possível. Parametrização e consultas estruturadas realmente funcionam com linguagem natural? Funcionam muito bem. Em vez de concatenar strings perigosamente, peça ao modelo para preencher templates JSON-S ou DSL com slots bem definidos. O backend valida a estrutura e injeta parâmetros de forma segura, como Prepared Statements em SQL. Em sistemas RAG, extrai a intent, entidades e filtros separadamente, depois traduz para queries seguras. Quais práticas gerais de segurança eu não posso ignorar? Mantenha modelos e bibliotecas sempre atualizados, rotacione credenciais regularmente, isole ambientes rigorosamente, aplique rate limiting e cotas por usuário, criptografe dados em trânsito e em repouso e treine sua equipe sobre injeção indireta. Interfaces web, sanitize todo o conteúdo renderizado e aplique Content Security Policy. Sempre separe dados por tenant, teste backups regularmente e tenha planos de incident response bem definidos. Segurança é processo, não produto. E como eu monitoro se tudo isso está funcionando? Observabilidade é crucial. Registre todos os prompts e ações com redação automática de PI, rode avaliações automatizadas com datasets de prompts maliciosos, faça red teaming regular e considere penetration testing as a service especializado em LLMs. Mantenha prompts canário para detectar tentativas de exfiltração, implemente alertas para anomalias de taxa e conteúdo e tenha runbooks detalhados para resposta a incidentes. A detecção precoce salva vidas. Consegue me dar uma visão geral de uma arquitetura segura completa? Claro. Pipeline típico de produção. Entrada passa por validação rigorosa e sistemas anti-abuso. Conteúdo externo vai para sandbox e sanitização. Classificador de risco julga cada request. Modelo principal opera sob prompt endurecido com ferramentas limitadas. Saída cruza múltiplos filtros e engines de política. Ações sensíveis requerem aprovação humana. Tudo auditado ponta a ponta com alertas em tempo real. Então, realmente não existe solução perfeita para prompt injection? Exato! Trate o LLM como um estagiário super capaz, mas impressionável. Dê instruções claras, limites firmes, poucas permissões e supervisão constante. E lembre-se, revise suas defesas sempre que integrar uma nova fonte de dados ou ferramenta. A superfície de ataque muda constantemente. Agora me conta, qual dessas técnicas de defesa você achou mais interessante? E que tipo de sistema você está protegendo contra prompt injection?